Bem, meus amigos, muitos são os que vêm me pedindo para que eu faça avaliações das pesquisas eleitorais, do quadro eleitoral, principalmente após a saída do ex-juiz Sérgio Moro, do páreo da corrida presidencial. Eu tenho dito que mesmo assim ainda é muito precoce, né? Muito cedo para a gente fazer previsões. O que a gente pode fazer, na verdade, são avaliações setoriais, avaliações de momento, sem fazer, obviamente, previsões de futuro para outubro, porque isso é impossível. Até porque a gente não tem campanha, não tem candidaturas registradas, a gente não sabe realmente quem vai ser candidato, então tudo pode mudar daqui para lá. E a gente sabe que a política no Brasil ela é muito dinâmica, né? Ela muda de forma rápida, assim, de maneira surpreendente. Então fica até difícil você estar fazendo previsão de 1, 2, 3, 4, 5 meses, como ainda faltam justamente para as eleições. Mas é preciso admitir que o quadro ele mudou um pouco após a saída do ex-juiz Sérgio Moro. E natural assim seria, já que o Moro vinha batendo nas pesquisas entre 5 e 9 pontos percentuais, e evidentemente que toda essa gama de intenção de voto ela não iria ficar flutuando, né, boiando com essas pessoas perdidas ainda sem saber em quem acreditar seu voto. É natural que muitos já escolhessem um pré-candidato e muitos já escolheram Bolsonaro como se não for Moro, é Bolsonaro. Que para mim não é nenhuma surpresa, apesar que os dois eram aliados, hoje são inimigos. Quem gosta de Bolsonaro, teoricamente, não gosta de Moro. Quem gosta de Moro, teoricamente, não gosta de Bolsonaro. Só que a gente tem que entender que parte desse eleitorado, ele é averso à esquerda e não simpatiza com alguns candidatos da terceira via. Então, é preferível para eles escolher Bolsonaro do que ficar justamente ou com Lula ou com um candidato da terceira via. Portanto, para mim, essa seria a maior explicação para uma subida de alguns pontos percentuais, de 3 a 4% de Bolsonaro. Evidentemente que isso está dentro da margem de erro, mas é natural. Só que existe um desafio, a meu ver, para Lula, que é sair desse patamar de 43%, 45%. Porque se Lula consegue um crescimento de mais 3 pontos percentuais, isso pode significar vitória no primeiro turno. Pode acontecer? Pode. Só que Lula ele tem que fazer certos movimentos para que saia desse campo da esquerda e rume para setores onde ele nunca foi forte, que é o campo da direita, extrema-direita nem pensar, mas do centro e da direita. E é preciso atacar nesses votos para não só consolidar o seu eleitorado, o seu potencial de eleição, mas, obviamente, crescer a ponto de pensar até em eleição em primeiro turno. É difícil? É extremamente difícil. Mas eu diria que, mesmo com esse crescimento de Bolsonaro, inclusive algumas pesquisas dando menos de 10 pontos percentuais de diferença, mesmo assim é uma situação complicada. Porque o que o Bolsonaro vai fazer é tentar levar a eleição para o segundo turno, para ver no que dá lá no segundo turno. Só que a preço de hoje, a diferença é de quase 20 pontos percentuais em segundo turno de Lula para Bolsonaro. E aí onde está o problema. Porque a rejeição dele é bem maior do que a intenção de voto nele. E isso influencia não só em primeiro turno, mas mais ainda no segundo turno. Porque essa rejeição astronômica, ela parte justamente de eleitores de Lula e dos demais eleitores. Eleitores estes de outros candidatos que poderiam, no segundo turno, creditar voto a Bolsonaro, mas tem aversão a Bolsonaro.
E a pergunta que fica é: onde Bolsonaro vai reunir forças para enfrentar um segundo turno e convencer os totalmente insatisfeitos com o seu governo, com a sua figura política? Essa é que é a grande questão. Porque apenas imaginar que Auxílio Brasil, que pacote de bondades vão ser suficientes para substanciar uma campanha até outubro é muito pouco. Para quem não tem política pública, para quem deixou a inflação chegar ao ponto que chegou, para quem deixou o combustível chegar onde chegou, gás de cozinha, desemprego, a fome, extrema pobreza voltando ao país. Tudo isso são fatores importantíssimos que vão fazer com que e vão influenciar na hora de o eleitor escolher o seu candidato. E é onde aí que eu acho que o Bolsonaro está em maus lençóis. Porque ele não consegue, não conseguirá conviver com esse fantasma e convencer o eleitorado de que ele fez alguma coisa para melhorar o Brasil. Auxílio Brasil não é suficiente para dizermos que a nossa vida melhorou. Claro que não. Pelo contrário, os pobres estão dizendo que a vida piorou. Então, mesmo com esse crescimento de Bolsonaro, sua situação ainda é muito complicada. Pelo cenário global geral que se avizinha e, obviamente, que quando começar a campanha, nós vamos ter um verdadeiro bombardeio em cima do seu governo, podendo piorar ainda mais. Que armas o Bolsonaro ainda tem, a gente não sabe, porque a gente sabe que ele tem um exército forte de milícia digital. Mas esse exército vai poder atuar da forma como atuou em 2018? Os órgãos vão deixar? O sistema vai deixar? Vai permitir essa abertura total para fake news e por aí vai? Que a gente sabe que tudo isso influenciou na campanha de 2018? Eu diria que neste momento eu posso afirmar que o quadro eleitoral é completamente diferente de 2018. Portanto, Bolsonaro teria que reunir outro exército, outra arma, para tentar enganar novamente a população. Coisa que, para mim, será muito difícil acontecer. Não impossível, mas muito difícil. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!